Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de caixinha. Vamos virar a chave. O que nós vimos até agora no curso? Vimos técnicas espectroscópicas de análise, certo? Que é um grande ramo da química analítica instrumental. Agora vamos mudar de ramo, certo? Vamos para a eletroanalítica. E qual que é o objetivo do nosso curso de eletroanalítica? É compreender os princípios básicos da potenciometria e da titulação potenciométrica, certo? Esse é o nosso objetivo das próximas atividades. Muito bem, vamos pegar aquela caixinha clássica e tradicional das áreas da química analítica, né? Então a química analítica é dividida em duas grandes áreas. Aqui você tem os métodos clássicos de análise, né? Chamados também de via úmida. E essa caixinha ela é composta pela gravimetria e volumetria, certo? Essas duas caixinhas vocês viram lá em Quant, beleza? Tem também a análise qualitativa que a gente faz por aqui, né? Ok? Então, Quant e Quali nós temos aqui dentro dessa caixinha. Muito bem. Essa outra caixinha é a caixinha da análise instrumental, certo? Baseada em propriedades físicas. A análise instrumental, ela é uma área que trabalha essencialmente com correlação, né? Então, como nós vimos, essa caixinha da análise instrumental, ela é dividida em três grandes caixas, né? Estamos voltando nesse slide. Esse slide a gente viu lá no começo do curso. Estamos voltando nele para entender o que a gente vai ver a partir de agora. Então, tem a grande área da eletroanalítica, a grande área da espectroscopia e a grande área da cromatografia, né? Então, como essa caixinha é uma caixinha que trabalha com correlação, né? Como nós vimos na espectroscopia, a espectroscopia é uma área que trabalha, né? Que tem como objeto de estudo a matéria e a maneira como ela interage com a radiação eletromagnética ou com a luz, né? Então, o que está em jogo aqui? Propriedades ópticas, certo? Nós correlacionamos, por exemplo, o modo como a matéria absorve a luz, ou seja, a absorbância no eixo Y em função da concentração. Estamos correlacionando, né? Por isso que eu falo, é a caixinha da correlação, né? Eu preciso ter padrões. O meu instrumento, ele é cego, né? Ele só enxerga, ele não faz a correlação sozinho. Eu tenho que dar o comando para ele, né? Então, para eu conseguir quantificar uma amostra, eu preciso dar parâmetros para o instrumento, né? Quais são esses parâmetros? Os padrões, né? Um instrumento ele enxerga comparativamente, certo? Então, isso não vai mudar a partir de agora, né? As coisas na análise instrumental, as coisas são assim, tá? Então, aqui, essa caixinha nós vimos que dá para fazer a correlação de absorbância em função da concentração do meu analito, né? A maneira como o meu analito absorve luz em função da concentração. Quanto maior a concentração, maior a absorbância, né? Vimos também nas técnicas de emissão que também dá para fazer uma correlação entre a quantidade que emite de luz em função da concentração. Quanto maior a concentração, mais intensa é a luz emitida, certo? Muito bem, essa é a caixinha da espectroscopia. Vamos mudar agora, nós vamos para a caixinha da eletroanalítica, que também trabalha com correlação, né? Correlação do quê? Correlação, aqui agora não é mais propriedades ópticas que eu coloco em função da concentração, e sim propriedades elétricas, tá? Então vai mudar agora a perspectiva, beleza? Muito bem.
Agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar essa caixinha e eu vou abrir ela para vocês, tá? No próximo slide, vamos abrir ela. Tá aqui, ó, métodos eletroanalíticos, tá? Bom, gente, esse slide, ele faz muito mais sentido botar ele aqui para vocês depois que a gente já passeou bastante nas caixinhas aqui, né? Quando a gente dá um passeio bem grande pelas caixinhas, pelas técnicas, você consegue entender ele melhor. Mas eu vou colocar ele aqui agora, não é para que você entenda todos esses termos. Não quero que você entenda. Eu quero que você entenda o que nós vamos fazer. Por isso que eu estou colocando essa caixinha aqui. Bom, a eletroanalítica é uma grande área que tem várias técnicas de análise, ó. Eu pintei aqui as técnicas, certo? Então, ela é dividida em métodos não interfaciais, métodos interfaciais. Você não precisa saber disso agora, tá? O fato é que o que está pintado de azul é o que nós não vamos ver, tá? É importante a gente entender isso. Nós vamos ver só as técnicas pintadas de rosa. Então, nós vamos ver potenciometria e titulação potenciométrica. Ou seja, nós vamos ver aqui potenciometria também chamado de potenciometria direta, e aqui titulação potenciométrica às vezes também é chamado de potenciometria indireta, certo? Nós vamos ver essas duas técnicas de análise somente. Por quê, professor? Por que não as outras? Porque não dá tempo, gente. Tá? O curso ele é muito extenso e não dá tempo de ver muita coisa. Não dá tempo de ver tudo. Ah, professor, é por causa do ensino remoto? Não é por causa do ensino remoto. Se estivéssemos no presencial, também não veríamos as outras, tá? Qual que é o critério da escolha da potenciometria e da titulação potenciométrica? Quantidade de análises, né? E importância, tá? Se você me perguntar assim, professor, quantas análises, vamos botar um número aqui, vai? Vamos supor que por dia é feito no mundo todo 100 milhões de análises utilizando técnicas eletroanalíticas, tá? Se a gente pudesse mensurar o número de análises feitas, né? O número de análises feitas em cada caixinha, desses 100 milhões de análises por dia, eu não tenho dúvida nenhuma que pelo menos 90 milhões de análises são feitas aqui, ó, certo? Então, o critério de escolha, né, tem a ver com a importância das técnicas, tá? Se você virar para mim e falar assim, professor, o curso você só dedica, sei lá, 20 horas para pensar as técnicas eletroanalíticas. E 20 horas é o tempo necessário para entender essas duas técnicas. E as outras, e vamos supor que eu também gaste 20 horas para entender todas as outras. Qual que você prefere explicar? 20 horas explicando potenciometria ou 20 horas explicando todas as outras? Sem dúvida nenhuma, 20 horas explicando potenciometria, tá? Essas outras técnicas de análise são muito menos recorrentes nos laboratórios, tá? Elas existem? Existem, mas aqui, sem dúvida nenhuma, você vai trabalhar em algum momento com potenciômetro na sua carreira. Aqui não, né? Não necessariamente. Eu, particularmente, nunca trabalhei, né? Eletrogravimetria, eu vi no curso técnico, por exemplo, fizemos lá análises com eletrogravimetria, mas eu nunca trabalhei com isso aqui na indústria, por exemplo, né? Colometria também não, né? Enfim, tá? Então, eu acho que das técnicas eletroanalíticas, o que é fundamental e importantíssimo da gente ver, sem dúvida nenhuma, titulação potenciométrica e potenciometria direta, né? Também seria muito interessante, essa é uma técnica muito utilizada pelas indústrias, ver o tal do Cal-Fischer, tá? O Cal-Fischer, eu não me lembro, é uma titulação, tá? Técnica de Cal-Fischer para determinação de umidade em alimentos, em produtos, né?
E é uma titulação, eu não me lembro agora da classificação, se é amperométrica ou coulométrica. Está numa dessas caixinhas, eu teria que pegar para ver, né? Porque eu dou Carl Fischer só no curso de bacharel em Química Industrial, porque lá tem 2 semestres de análise instrumental. Então lá dá para dar. Aqui não dá, tudo bem? Mas mesmo lá no bacharel, só para a gente ter uma ideia, eu não vejo com eles todas as caixinhas, não dá tempo, tá? Então tem lá condutometria, titulações condutométricas, eletrogravimetria, titulações coulométricas, né? Coulometria a potencial constante, eletrogravimetria. Professor, tem 2 caixinhas de eletrogravimetria? Sim, uma é a potencial controlado e a outra é corrente controlada, né? Voltametria, titulações amperométricas. Dessas todas aqui a gente vê lá na Química Industrial essas 2, essas daqui, essa daqui, essa daqui. Ultimamente eu não ando conseguindo dar essas 2 aqui, ó. Eu já cheguei a dar, teve semestre que deu para dar, teve semestre que não deu. Ultimamente eu não ando conseguindo dar. Voltametria eu nunca dei, em lugar nenhum, certo? Só para você ter uma ideia, tá? Por que eu estou mostrando esse mapa? Por causa do seguinte, gente. Se você reparar aqui nos métodos interfaciais, eu tenho 2 caixinhas principais. Uma delas é a corrente zero e a outra é a corrente maior que zero. Ou seja, desse lado, quando eu tomo esse rumo aqui, ó, das técnicas eletroanalíticas, eu preciso ter, né? E aí, se eu tomo esse rumo aqui, ó, aí eu venho para todas essas outras técnicas aqui, né? Se eu tomo esse rumo, eu preciso ter uma parte da química básica que é fundamental, bem afiadinha, que é fenômenos relacionados com a eletrólise, tá? Então, quando eu pego esse rumo aqui, ó, eu preciso estar com a minha eletrólise bem afiada, né? Eletrólise, a corrente é maior que zero, né? Eu empurro elétrons para dentro de um sistema quando eu estou realizando a eletrólise. Então, quando eu venho para esse lado das técnicas eletroanalíticas, para essas caixinhas azuis aqui, ó, o fenômeno que está por trás delas é o fenômeno da eletrólise. Já quando eu tomo esse rumo aqui, ó, que é o rumo que nós vamos tomar, a corrente é zero, portanto não tem eletrólise envolvida. Então nós não vamos relembrar a eletrólise. Mas, por outro lado, a potenciometria, para você conseguir compreender ela plenamente, você precisa estar com pilha afiada, né? Então não pode ter dúvida de pilha. A pilha precisa estar dentro de você, ok? Então, no comecinho agora do curso de eletroanalítica, eu vou relembrar algumas coisinhas de pilha que são fundamentais para entender a técnica, tá? Beleza? Só para a gente entender o mapinha aqui que nós vamos... Ai, professor, nós vamos deixar de ver muita coisa. Não, fica tranquilo. Eu acho que o mais importante, nós vamos ver, que é isso aqui, né? Isso aqui a gente não pode deixar de ver na eletroanalítica. O resto, né? Ai, seria muito interessante ver Carl Fischer com vocês. Não vai dar tempo, não tem problema. O resto, você aprende na tua vida, se você precisar, né? Não é nada muito absurdo. Eletrogravimetria é uma coisa que, é super simples, não tem, mas demanda um pouco de tempo, né? Tudo bem? Muito bem, então o nosso tema, o nosso trabalho vai ser em cima da potenciometria direta e indireta. Qual que é o nosso objetivo, então? Compreender os princípios básicos da potenciometria direta e da potenciometria indireta. Qual que é o caminho que nós vamos tomar, gente? Ó, é esse aqui, ó. Vai demorar um pouquinho para a gente cumprir tudo. Inicialmente nós vamos fazer algumas considerações sobre pilha e a equação de Nernst. Tá? Então nós vamos relembrar aqui algumas coisas para a gente conseguir entender um potenciômetro, né? Conseguir entender um eletrodo, né? Depois nós vamos ver o que é um potenciômetro,
o que é, como funciona o eletrodo de referência e o eletrodo indicador, o funcionamento do potenciômetro junto com o eletrodo de referência e indicador, né? Aí nós vamos conseguir fazer uma analogia com uma pilha, certo? Depois nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é potenciometria, como funciona a potenciometria e o princípio do método. Vamos ver exercícios de potenciometria direta no item 6, algumas aplicações. Vamos fazer algumas considerações sobre análise qualitativa e quantitativa na potenciometria direta. E aí só depois que nós vamos para a potenciometria indireta, tá? Então, potenciometria indireta é mais lá para frente. Considerações sobre pilha e equação de Nernst. Então vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Obviamente que eu vou pegar aqui a minha aulinha de pilha, tá? Tá aqui a minha aulinha de pilha. Eu não vou dar essa aula, não vou ficar no detalhe na aulinha de pilha, mas eu vou pegar aqui alguns aspectos, fazer um recorte para a gente entender algumas coisas mais lá na frente, tá? Na aulinha de pilha que o tio dá, primeiro a gente faz uma definição de pilha, por que chama pilha, né? Porque tem um empilhamento de plaquinhas metálicas, né? Depois a gente relembra um pouquinho sobre o que é potencial de oxidação e potencial de redução, né? É um númerozinho que traz para a gente a tendência do elemento em se oxidar, ou seja, perder elétrons, ou se reduzir, ou seja, ganhar elétrons, né? Nós não vamos ficar vendo essas coisas, né? Mas tudo bem. Depois a gente faz um exercício, né, sobre a pilha de Daniell e seus 9 itens, né? O tio divide a pilha em 9 partes, outra pessoa poderia dividir em 10 ou em 5, né? Eu divido em 9. Aí depois a gente faz uma transposição, né? Pega os elementos da pilha de Daniell e começa a tentar pensar outras coisas, né? Por exemplo, pilhas comerciais por dentro, né? Então a gente racha a pilha comercial, pega os elementos dessa pilha comercial e tenta fazer uma analogia com a pilha de Daniell. E aí é muito curioso porque a gente percebe que todos os elementos que estão lá presentes na pilha de Daniell estão presentes em pilhas comerciais. Nós vamos fazer esse tipo de exercício? Não, certo? Mas é importante que você consiga compreender isso, né? Mesmo porque você vai virar professor e quando você olha para o vestibular, raramente cai pilha de Daniell, né? Mas os conceitos principais lá da pilha de Daniell, aplicados a pilhas do cotidiano, recorrentemente caem no vestibular. Tá? Então é importante que você consiga fazer essa transposição, né, dos elementos da pilha de Daniell para entender uma pilha comercial, para entender uma pilha feita com limão, né, para entender por que quando você tem uma obturação num dente, né, uma obturação daquelas no estilo antigo, vez ou outra você toma um choque quando você está comendo, né, com garfo, né, com talher, aí você encosta sem querer o talher lá e você toma um choque, né? Ocorreu um fenômeno de pilha lá dentro da sua boca. Tem como você transpor cada um daqueles elementos da pilha de Daniell para dentro da sua boca e entender o que aconteceu para você tomar o choque, né? E exercícios, ok? Esse aqui é o caminho, a gente não vai fazer ele inteiro, vamos só dar uma olhada em algumas coisas. Então tá lá a pilha, né? Esse aqui é o Volta. Ele é famosão, o Google homenageia, vira cédula, vira dinheiro, gente importante, né? Então tá aí, olha, a pilinha de Daniell, né? Cobre zinco. Então tá aqui pilhas comerciais, a mesma coisa que tá lá na pilha de Daniell, né? Os mesmos elementos estão aqui também.
Tá aí uma tabelinha de potencial de oxidação e redução, né? Esses números trazem para a gente a tendência que um elemento tem em se reduzir ou se oxidar, certo? Então tá lá, ó. Então o lítio tem uma baixa tendência a se reduzir, né? Por outro lado, ele tem uma alta tendência a se oxidar. É isso que esses números medem, né? Então aqui ele tem uma baixa tendência a receber elétrons, aqui ele tem uma alta tendência a doar elétrons, ok? Mais para frente eu vou mostrar como é que esses números foram determinados. Então vamos dar um exemplo, né, da pilha de Daniel e seus 9 itens. O tio gosta de trabalhar com tutorial, tá? Para a gente não esquecer as coisas. Então eu divido a pilha em 9 itens. Ó, primeiramente um esqueleto, depois, segundamente, colocar os metais e definir o sentido do fluxo de elétrons, depois colocar o anodo, catodo, sinais. Quarto item, semi-reação no anodo. Quinto item, semi-reação do catodo. Depois, ponto salina e determinar o sentido dos íons. Equação global, representação simplificada da pilha e calcular lá a DDP da pilha, ok? Então são 9 coisinhas que você não pode esquecer, tem que lembrar como é que faz e tudo mais, certo? Vamos fazer um exemplo só? Por que fazer um exemplo? Porque a partir desse exemplo a gente vai pegar e questionar algumas coisas para entrar em Ernst, ok? Só que assim, já está dando 22 minutos, o que eu preciso falar não dá para falar em 8 minutos, então inevitavelmente eu vou ter que cortar esse vídeo agora e recomeçar num outro, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.